que o livro não é sobre coisas que eu sei, né? É sobre coisas que eu sinto. Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, um contraponto muito grande com a autoficção, né? Dizendo, olha que legal, esse livro é tão imaginativo, é uma contraponto à autoficção. Mas a autoficção também é uma fabulação, né? E a memória é uma grande imaginação também. Eu acho que a gente, na verdade, ainda está muito preso a estereótipos de uma biologia evolutiva que já foi. Até porque eu não acredito que a literatura tenha essa capacidade de salvar o mundo. Quisera eu que tivesse, né? Eu sou o Bruno Barbosa e esse é o podcast Prescrevo Livros. E a convidada de hoje é a escritora Pauline Torti. Pauline, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, obrigada. Uma alegria conversar com você que prescreve livros, né, Bruno? Não Eu é? gostei muito dessa ideia. É isso. Pauline, aqui a gente faz então um jogo como se a gente estivesse no consultório literário, né? E eu vou te perguntar Uhum. se você tem alguma queixa. Não precisa ter, mas se tiver, a gente conversa sobre ela um pouco. E eu digo queixa no sentido do campo literário mesmo, né? Se há alguma coisa que te incomoda, ou que te angustia, ou que é uma questão para você dentro desse campo. Eu acho que a minha questão é a questão de todo leitor, é que a gente nunca vai dar conta de ler tudo que a gente gostaria, né? É sempre aflitivo isso. E agora a gente tem mais pessoas também publicando. Então, para acompanhar os pares, nem sempre é possível, né? Eu fiquei bem offline nos últimos anos e agora que acho que a última vez 1 ano e meio, mais ou menos, né, sem acompanhar nada do meio literário assim, nacional, muito pouco, sem acompanhar tantos lançamentos e tal. E quando eu voltei, eu vi uma série de novos autores, né, que estão ganhando prêmios, que estão sendo lidos, comentados, o que é muito legal, mas eu não consigo abraçar tudo, né, não consigo chegar a todos os livros. Acho que essa é a grande angústia do leitor e da leitora. E como você faz para então fazer essa curadoria do que você lê? Porque eu até vi aí numa entrevista sua que você se voltou para os clássicos ultimamente e Sim. um pouco contemporâneo. Como é que você faz essa curadoria para estar também um pouco antenada no que está acontecendo? Eu não faço questão de estar antenada, assim, sendo bem honesta. Não sou uma pessoa. É uma contradição, né? Porque minha formação é jornalismo, comunicação social, mas eu não sou uma pessoa que sente necessidade de estar atualizada a respeito de tudo, né? Eu trabalhei com um programa sobre literatura na Rádio Nacional durante alguns anos, 6 anos, quase 7. E durante esse tempo eu realmente acompanhava todos os lançamentos, né? Assinava os jornais, as publicações especializadas, procurava saber quem estava nos prêmios, e lia bastante coisa, porque também era um dever profissional, assim. Algumas coisas a gente faz com muito prazer, outras com menos, mas entendendo também que quando a gente trabalha com divulgação de literatura, nem tudo vai ser sobre aquilo que a gente adora, né? Às vezes tem alguma coisa que faz muito sentido para o outro, não te toca tanto, mas que é um livro importante, que está circulando, enfim. E quando eu trabalhava com isso, eu fazia questão de colocar esses livros também na pauta. Mas eu não me esforço para estar atualizada, não. Eu leio o que eu desejo, o que chega. Claro, tem coisa, por exemplo, esse lançamento, esse livro eu terminei agora. É bem curtinho da Ieda Magre, o Xaxim. Saiu, chegou, eu li rapidinho, é um livro incrível, eu gosto muito da dicção da Ieda, acho que ela tem uma primeira pessoa assim primorosa. Então tem coisas que chegam e leem, e eu leio. Agora, eu estou lendo essa tradução aqui, né, não ficção, A Mulher que Nunca Evoluiu, da Sarah Hard, que fala sobre os estereótipos, né, da passividade feminina, enfim, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui de apoio também essa maravilha aqui da Cristina Maravilha. Peri-Rossi, Nossa Vingança é o Amor, né, que eu uso a poesia sempre assim como uma coisa de cabeceira de consulta. Mas eu não tenho nenhum tipo de norma assim que eu sigo, nem de, sei lá, critério. Você
realmente foge um pouco desse comportamento que a gente tem visto ultimamente, que o autor está muito presente nas redes sociais para, enfim, se divulgar, divulgar o trabalho, né? Precisa, às vezes, estar realmente Sim, sim, presente, marcando presença, assim. Você, se manteve esse tempo todo, o seu Instagram é fechado, você não tem nem, assim, eu não eu percebi. abri. Ah, Eu abri porque essa coisa de você aprovada também você perde um tempão, né? Porque você vai olhar e eu falei, não faz sentido. Se eu quero ficar menos tempo, ter que ficar de uma pessoa por pessoa, não faz sentido nenhum também. porque a gente usa, na verdade, essas redes para divulgação, né? A gente quer falar Sim, do livro, eu acho sim, que você está no momento de lançamento, nada mais justo do que seu leitor estava ali. E sim. eu vou atropelar um pouco o que eu tinha planejado, mas vou perguntar, então, como é que tem sido para você a recepção do livro? Porque hoje em dia fica muito mais fácil, né? A pessoa lê seu livro e posta no Instagram, te marca e você tem Sim. o que mais te surpreendeu? O que mais foi assim de diferente? Ou isso tem sido uma coisa curiosa? Assim, como é que você tem encarado essa troca com o livro? Assim, que eu sei que já, tipo, eu lembro que quando eu quis ler, eu não consegui achar a cópia física aqui em São Paulo. Assim, não tinha em lugar nenhum, estava esgotado. Aí eu comprei o e-book, aí li o e-book, aí fiquei, não, preciso ter esse livro em mãos, né? Porque isso aqui para mim foi um livro que me marcou muito nesse ano, então eu precisava ter em mãos, mas foi difícil encontrar. E eu conversei com o povo da Fósforo na Feira do Livro, e eles disseram, não, o livro tá voltando hoje, voltando a circular hoje, e, né, aquela loucura de venda. Então eu acredito que tenha chegado também muito feedback sobre a leitura para você. Como é que tem sido esse momento? Eu acho muito bonito, assim, quando os personagens que a gente vive com eles, né? Eu vivi com esses personagens por 5 anos, então eu acho muito lindo que as pessoas se encontrem com eles, pensem neles. As pessoas me relatam muito isso. Eu acho que isso é o mais bonito, quando elas dizem que se pegam pensando nos destinos dos personagens quando estão lavando a louça, sabe? Então, eu acho isso, que o livro não fica só no momento da leitura, né? Que ele volta na lembrança, no pensamento. Eu acho isso lindo, assim. E realmente o livro esgotou, né, a primeira impressão bem, bem rápido, e eu acho que é sempre uma grata surpresa, né? Quando a coisa dá certo. Mas eu acompanho, eu vejo, mas eu tento também não estar o tempo todo nessa frequência, porque da mesma forma que uma crítica, por exemplo, pode te iludir a respeito do seu trabalho, um elogio também pode te iludir. Não quer dizer que, eu não gosto, não é isso. Mas eu quero me manter trabalhando, me manter escrevendo, e a voz que eu preciso ouvir é outra, né? Então, não são as vozes das leituras, da recepção, que são vozes muito bonitas. Eu fico tocada, eu acho emocionante algumas mensagens que eu recebo, mas eu também não posso me identificar muito com esse lugar, né? Eu sinto que tem que ter um pé fora dessa água, Para não ficar um porque pouco deslumbrado, ela é né? muito. Porque ela é ótima, mas não é nem tanto deslumbramento, eu acho que é desconcentrado, né? Você fica desconcentrado, você fica muito distraído, é muita. é, são muitas vozes, né? Então, é uma coisa que é bonita, mas que eu entendo também que não faz parte daqui, né? Do meu processo Da criação, né? Não mais próximo. tem que estar junto. Eu tento também não me enrolar, me envolver muito com isso. Antes da gente falar dos Imortais, eu queria falar um pouquinho sobre o Eva Brava, que é o seu livro anterior, né? São contos que se Sim. passam no mesmo lugar, Buriti Pequeno, uma cidade fictícia do Centro-Oeste brasileiro, e que, ao mesmo tempo que são contos, a gente também pode lê-los como uma grande unidade,
né? Eu fui lendo e fui entendendo que aqueles personagens conviviam no mesmo espaço e relativamente no mesmo tempo, assim. Eu pensei, também é um grande romance sobre uma cidade. Poderia também ter isso, assim, né? Buriti Pequeno Sim. poderia ser protagonista dessa história. No tanto que o conto final Uhum. arremata aquilo tudo. Aquele conto incrível, Rios Voadores, eu fiquei assim obcecado. Não deixei de pensar em Macondo também, com aqueles personagens Uhum. múltiplos e mágicos, né, de Cem Anos de Solidão. Pensei muito em Macondo e também como Macondo se encerra no final do livro, né? A gente lê o livro termina e termina com tudo, né? Quando a gente lê Cem Anos de Solidão. E você resgata um pouco disso, assim, né? Lembrei das novelas também que tinham as tempestades no final que levavam todos os personagens e tal. Eu achei essa imagem muito boa porque meio que eu entendi, assim, quando você fala que você escreve pro personagem, também você encerra ali a sua escrita com eles. Isso teve um pouco também nos Imortais, né? A gente acompanha aquele clã Sim. todo e depois tem um final, assim, que, enfim, que acontece, né? Todo o clímax do livro. Mas você traz em Erva Brava o centro-oeste brasileiro, que é um cenário pouco explorado. Assim, isso foi pensado, isso foi assim, não quero trazer esse cenário, ou é o do lugar que você fala e você também quis trazer isso para sua literatura. Eu acho que mais do que foi pensado do que me foi vivido, né? Minha família materna é toda do interior e também de Goiânia, né? Mas as minhas avós e tias-avós eram aqui do interior de Goiás e é um cenário que eu conheço desde muito pequena, né? Minhas férias eu não ia ao litoral, não ia para longe daqui, eu ia no máximo ao redor, aqui nesses pequenos municípios e tal, na casa de primas da minha mãe, primas e irmãs da minha avó. E são cenários assim que foram se transformando muito nas últimas 3 décadas, né? Então, a monocultura avançando muito forte também sobre esses caminhos que levavam a essas cidades, né? Eram caminhos que a gente fazia vendo o Cerrado e hoje o que a gente vê são imensas fazendas, né? Com heliporto, com pista de pouso, uma coisa assustadora. Eu fiz um vídeo indo daqui para Pirenópolis, que é um município muito turístico, uma pequena cidade histórica aqui perto de Brasília, e eu fiz um vídeo assim que chegou uma hora que eu parei de gravar, né? Da extensão, a gente estava de carro, da extensão de campo, assim, desmatado, né? Aquela terra nua, sem nada, porque devia estar numa entre safra de soja ou milho, normalmente é um desses dois grãos. E aquilo é tão assustador, né? É tão triste, principalmente quando você tem outra memória, outra lembrança, outra experiência. E que vê que essas coisas estão desaparecendo numa velocidade muito grande, porque junto com esses lugares desaparecem pessoas também, modos de vida, né? E não é querendo né, idealizar que, nossa, antigamente é que era bom, porque muitas coisas eram difíceis. Você que é da área de saúde sabe disso. Como era difícil ter acesso a um médico, a boa educação, né? Ou a mínima educação que fosse, não estou dizendo nem boa educação, né? Você conseguir se alfabetizar, conseguir ir a um oftalmologista, por exemplo. É muito difícil ainda para muita gente. Então, não é querendo romantizar, mas nesse lugar onde faltava muita coisa, também abundavam outras. É sempre, né? A gente tem um ganho e uma perda, né? Mas eram formas de viver que, não sei, assim, pareciam tão fortes também, sabe? Tão interessantes, tão boas para se ter no mundo, coisas que se sabia, que as pessoas sabiam, nas quais as pessoas acreditavam. E como foi que E você aí eu acho que o livro veio disso, desse banzo um pouco, desse lugar que mudou, né? Não é mais nem parecido com o que era antes. E como foi que você pensou a estrutura, então, assim, pensar, não, isso aqui é um livro de contos, eu não vou ligar também como se fosse Sim. um romance. Você teve ainda essa dúvida? Eu falei, não, isso aqui são contos que se passam no mesmo lugar. Como é que foi essa escolha? Teve, é,
A primeira história que eu escrevi foi Uma Sorte, né? Que é o trabalhador soterrado no silo de grãos. Aí depois acho que fui para Ternura e Crack. Pavoroso. Eu tava assim, tendo É, taquicardia lendo. Eu li muito pois é. assustado, assim, né, aquele conto. E aí, quando eu escrevi, eu notei que ali eu tinha alguma coisa que eu queria contar e eu fiquei em dúvida se seria um romance ou um livro de contos. E um romance, até do ponto de vista comercial, ele seria mais estratégico, né, digamos assim. Mas eu sou muito partidária do conto. Eu cresci lendo conto, eu cresci com a ciclo do livro, que era aquele selo antigo, né, que você comprava como se fosse a Avon, vem uma revistinha, você escolhia os títulos, depois a representante levava na sua casa. Ali eu ganhei os melhores contos de Dostoiévski, os melhores contos de Tchekov. Nossa, era uma coleção primorosa. E a minha avó também frequentava Seishonoye, uns contos japoneses, né? Coisa mais folclórica, assim, tradicional que ela trazia para mim. E eu sou, assim, fissurada por conto. Eu acho conto. Depois cheguei, né, em autores mais contemporâneos, sempre curtindo muito o gênero, o formato, as possibilidades que o conto dá. E eu resolvi fazer um livro de contos, mas entendendo também que o livro de contos ele é uma unidade, né? É um livro de contos. Não é que eu sorteei da gaveta que eu tinha e taquei lá, né? Então, entendendo que ele nasce de um projeto que também tem uma certa narrativa, né? Mesmo que os personagens não se encontrem, não se cruzem entre os contos, que para mim foi muito importante isso, Alguns né? se A cruzam, tentação de fazer. alguns se, Oi? alguns se cruzam, né? Tem a história da. Eles passam assim, eu acho que no fundo, alguma coisa muito, é uma referência muito distante, né? Eles não atuam no conto, né? Não entram São um na história do comentários. A outro. gente sabe que está no mesmo universo, né? Mas porque aquela É, personagem frequentou, né? Assim, né, são sim. citações. Sim. E aí eu resisti a essa tentação, porque eu acho que ia ficar ou um romance ruim ou um mau livro de contos. E eu falei, não, não, né? Porque tem que assumir, se é conto, é conto, né? As coisas precisam acontecer de forma independente. Então, você pode ler qualquer conto sem ler o resto do livro. Claro que o último talvez mude um pouco, o último talvez dependa mais dos outros. Porque eu Mas, acho que ele dá uma unidade. É isso assim que se a gente estava em dúvida se aquilo acontecia ao mesmo tempo, sim, no mesmo lugar, ele dá um grande fechamento maravilhoso pro livro. Assim. Então, eu acho que é um livro de contos que a gente tem que ler ele todo. Apesar de eu gostar de sim, pegar os contos sim, isolados e tal, mas para uma primeira leitura, eu acho que ele funciona muito quando a gente vai se ambientando, porque a gente se ambienta, sim. aqueles personagens sempre estão olhando para um lugar, né, assim, meio que desesperançoso já. Né? Eu lembro muito do conto onde o cara é o tocador de sino. Sim, E Como Nascem os Sinos. isso, aí tem aquele final que ele olha pro horizonte, assim, já, né, um cara idoso, já perto do fim da vida, tentando passar um conhecimento que a outra pessoa não se importa, tem uma crise de geração Sim. aqui. E todos os personagens têm, assim, todos os contos têm um final meio assim, desesperançados. Eu achei É, até acontecer o que acontece com a cidade, assim. Eu falei, é óbvio que ia acontecer isso. sim, sim. Tem gente que esses dias uma leitora me marcou no comentário dizendo que achou um livro assustador. Eu achei É curioso. super. Eu tava. Ele está sempre prestes a uma tragédia. O conto do Silo, eu que sou claustrofóbico, eu terminei assim, tipo, sabe? Meu Deus, assim, passando mal. Por causa Sim, daquele peso todo, daqueles grãos em cima daquele homem, assim como ele ia perdendo ar e sentindo aquilo tudo, eu tava sentindo igual. Assim. Foi perturbador. Eu tive que terminar para e eu, ficar go- aliviado. e eu gosto muito da coisa do anticlímax, né? Você Muito. brincar um pouco com a expectativa, assim. Tem um autor que agora está relançando, que eu adoro, que está relançando um livro de contos dele, que é o Curva de Rio Sujo, Joca Raines Terron. Uhum, Vai sim. sair agora pela Todavia. Tá muito diferente da primeira edição, da edição original. Ele adicionou novos contos e tal. E o Joca, ele é um autor também que
brinca muito isso com o Anticlímax. Também é um livro que tem uma cidade, né? Quase todos os contos têm alguma relação com essa cidade que se chama de Rio Sujo. É, Só que tem uma coisa bem pirada, assim, nesse livro, porque os cenários, é que nem quando a gente sonha, né? Eles se transformam. Então, um lugar que é um porto, daqui a pouco não é um porto, é uma casa, né? Sei lá. Um lugar que é um bar, de repente não é mais um bar, é uma casa, uma pessoa, de repente não é mais uma pessoa, é um bicho. É muito interessante, assim, recomendo a leitura. Você Gosto falou de nisso, conto, gente, eu defendo conto sempre. eu gosto muito. Tem aqui o livro da Lígia, que foi um livro, que aqui são os Sim, contos dela, foi um livro. Quando eu li os contos da Lígia, eu digo que aquilo ali me amadureceu como leitor, porque foi ali que sim. eu tive acesso à imaginação. Para mim foi assim um marco, né? Antes dos contos da Lígia, E, aos contos da Lígia. sim, e já que a gente está falando de narrativa curta, claro que não tem a estrutura de um conto moderno, mas aqui o Ovídio, a Metamorfose, eu não vou tirar. Esse aqui não é minha estante total, esse aqui é meu escritório onde eu trabalho, né? Eu não vou tirar porque vai desabar tudo, mas aqui tá as Metamorfoses do Ovídio, que são muitas narrativas curtas, né? Dos mitos greco-romanos e tal, é uma coisa lindíssima, né? A gente acho que é da natureza da literatura narrativa curta, né? Você vai Eu voltar sou para os apaixonada contos? A pelos gente contos. tem essa expectativa de você retornar para os Ah, em algum momento, com certeza. Em algum momento, sim. Agora não, mas porque eu estou escrevendo outro romance, mas com certeza. Não me vejo não me vejo fora do conto, né? Né, as condições, porque é isso, né? A gente fala com certeza, mas a gente vive num mundo que é bastante adverso para os artistas. Então, tendo as condições, eu pretendo sim voltar para o conto. Que bom. Continuo escrevendo contos. Pauline, então vamos falar um pouco dos Imortais. Você já falou um pouco, uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Que você escreveu o Eva Brava, então, com um cenário que era familiar para você, né? Mesmo que Sim. não tem nada seu ali, que eu acho, né? Não sei. Mas que era um cenário familiar. Aí, de repente, você faz uma curva, né? Que você vai para 35, 40 mil anos atrás, imaginar esses personagens, os Neandertais, nossos ancestrais, né? Um pouco a gente carrega um pouco dos Neandertais conosco. E você vai ainda para essa pré-história, onde a gente ainda desenvolvia uma linguagem, né? Eu não gosto de pensar que não tinha linguagem, eles tinham linguagem, aquela a linguagem que eles Sim. tinham funcionava muito mais, era além da prática, a gente, quando pensa em linguagem, pensa sempre uma linguagem verbal, mas eles tinham uma linguagem, eles se comunicavam, eles conseguiam transmitir subjetividade, sentimentos naquilo tudo, mas era de uma maneira rústica. E você então faz essa viagem pro passado, e eu queria fazer um link, porque no Erva Brava você usa muito a oralidade. No texto é muito marcado Ah, desculpa. a oralidade, Oralidade. Uhum. né, que você usa bastante, que é muito marcado ali dentro do parágrafo, a gente não sabe onde começa e termina a fala dos personagens, e você vai para uma época onde os personagens eles não tinham a linguagem. Você acha que tem uma obsessão nesse tema de linguagem, ou isso foi uma coincidência, assim, de você explorar uma outra face dessa mesma moeda, né? Personagens que são muito marcados pela fala É, e eu, outros que não. eu acho curioso, assim, curiosa a sua leitura de que eles são muito marcados pela fala, porque eu tenho a impressão que os meus livros têm poucos diálogos, né? Normalmente um discurso indireto livre e tal. Eles têm diálogos, mesmo quando, enfim, são neandertais que têm uma comunicação que é mais parecida com o Pidgin, né? Alguma coisa assim, incipiente, sem tempos verbais e tal. Ainda assim, acho que eles se comunicam. Mas eu, para ser bem honesta, Bruno,
tenho ideia de onde que vem as histórias, assim, né? Eu vejo, às vezes, assim, eu sei que para cada autor é um processo, né? Tem pessoas que têm um processo completamente diferente. Eu, às vezes, vejo algum shortzinho ali, alguma coisa no Instagram, autor dizendo, ah, eu fiz por isso, por isso, por isso, eu queria fazer isso e aquilo, eu queria comunicar tal coisa. Eu acho interessante, mas é um processo muito diferente do meu. Eu não sei dizer com certeza por quê, de onde que vem, mas são temas que estão no meu pano de fundo, assim, né? No meu background, na minha vivência. Eu vim de cursos, embora tenha me formado jornalista, eu tive experiências com cursos de ciências da natureza, então, sei lá, em 2000 eu comprei um livro de etologia, que é o Fundamentos do Comportamento Animal, do Lawrence, e que eu fiquei super apaixonada por esse livro, e a partir dali você já começa a pensar a linguagem como instinto, li depois o Chomsky, li muito o Steven Pinker, então são coisas que eu acho fascinantes, assim, são assuntos que me interessam muito, né? Li sobre primatas, fiz estágio em primatologia, e aí, não sei, né, esse liquidificador da criatividade, como é que ele funciona, né? O Freud tentou muito entender, né, um autor de ficção constrói, né, de onde vem. Eu não sei, a gente pode tentar dar é, justificativas racionais, assim, para essas escolhas, entre aspas, mas eu não sei, para mim, eu tenho a sensação que se eu procurar explicar, eu já perdi um pouco o jogo, sabe? O que foi então para você já juntar essa história, assim, que você estava com esse conhecimento todo científico, vendo, estudando isso, e de repente você sentiu que a ciência não era o suficiente, de repente, para dar conta dessa história e usou a literatura para preencher uma lacuna, de repente. É, não teve um momento que eu achei que a ciência não fosse suficiente. Não passei por essa transição, né, de intenção, né, de um lugar para o outro. Não teve isso. Mas para mim acontece na escrita quando aparece um personagem, uma cena. Por exemplo, no Erva Brava começou com esse trabalhador soterrado num silo de grãos. O livro inteiro começou com essa imagem, com essa cena e com essa situação. E depois veio vindo o resto. No caso, dos Imortais, o primeiro personagem que apareceu foi o homem, exatamente na primeira cena do Javalis, porque uma coisa que eu já disse em alguma entrevista, que o livro não é sobre coisas que eu sei, né? É sobre coisas que eu sinto. Então, às vezes as pessoas colocam, por exemplo, um contraponto muito grande com a autoficção, né? Dizendo, olha que legal, esse livro é tão, tão imaginativo, é uma contraponta à autoficção. Mas a autoficção também é uma fabulação, né? Também é muita coisa imaginada ali. A memória é uma grande imaginação também. Então, não é que não haja algo de mim nesse livro. Tem muita coisa minha também ali, né? Que eu vejo, que saiu. Mas não é uma transição, assim, que eu mudo a chave. Tipo, o modo ciência, até porque eu não sou cientista, né? Eu sou muito mais uma curiosa, uma interessada no assunto do que uma cientista, né? Não sou de jeito nenhum. Até quase fui para esse caminho, mas não fui. A literatura me seduz mais, né? A literatura me seduz, e eu sei que há pessoas que fazem a dupla jornada, né? Moacir Sclera, né? Escritor e era médico, tem muitas pessoas que fazem essa dupla jornada. Eu não tô conseguindo fazer essa dupla jornada, não. Estou fazendo uma jornada só. E aí, é, eu não separo tanto as coisas, né? Eu não vejo que ler sobre primatas, por exemplo, é tão diferente de ler um livro de poesia. Para mim, tudo faz parte dessa grande maravilha que é a vida, né? Porque a vida, ela tem dificuldades, injustiças, coisas feias, né? Mas ela é muito impressionante, é muito bonita e muito forte. E é aquilo, se a nossa espécie acabar, se a gente acabar com boa parte das espécies que estão aí, levar junto com a gente, a vida vai continuar, entende? Até que enquanto houver sol para manter esse planeta aqui com calor suficiente, vai continuar, né? Então, não depende tanto da gente. E eu acho que é esse sentimento, essa sensação que pode estar num livro de ficção, pode estar num poema, pode estar num livro sobre antropologia, sobre primatologia.
Pode estar num pôr do sol que você está vendo. Ontem tinha uma lua maravilhosa com Vênus embaixo, que estava um Eu não vi. espetáculo. Eu tava trabalhando, eu fiquei Nossa, tão deprimido pensando, falei, gente, eu tava trancado no que hospital, coisa linda! E eu vi tinha por acesso à acaso. janela e Eu não fui ao mercado. Eu fui ao mercado e eu falei, meu Deus, que meu marido estava comigo, ele viu primeiro, a gente parou, desceu do carro para ver. eu não vi. Eu Uma tô coisa bem triste incrível. com essa situação. Mas Pensei haverá bastante na minha mais vida, oportunidades. né? Não, aquele mesmo o céu não vai ter, mas vai ter Eu pensei assim, nossa, outras aí configurações é, bonitas. é o momento que a gente pensa nas escolhas da vida, né? Tipo, será que eu escolhi certo? Que eu É. tô aqui, eu não tô vendo esse céu. Eu fiquei meio com essa. E às vezes as pessoas não têm escolha, né? Às vezes a pessoa não tem como escolher, né? Tá, a gente vive num sistema que não deixa a gente olhar para a vida, né? É isso. Que exige das pessoas uma desatenção constante, né? Então, essas coisas que são gratuitas, que são mágicas, que são lindas, passam assim. Eu acho que, não sei, o encanto pela história de um personagem, né, vem dessa, dessa surpresa, desse espanto também, o luto, né? O luto é uma coisa que mobiliza muito a gente. Então, a experiência do luto, eu acho que ela transforma profundamente qualquer ser humano, né? E eu acho que essas coisas todas, não sei, fazem parte tanto da ciência quanto da poesia, são a mesma coisa. E qual foi o seu compromisso, assim, não? Isso aqui eu vou, por exemplo, você fez uma pesquisa, tinha todo um conhecimento sobre isso, assim, e você falou, não, isso aqui eu vou preencher com ficção no sentido de, não esse, assim, não, tipo, o que que a ficção, o que que a literatura não deu conta, mas o que que a literatura pode dar conta, então, assim, nessa coisa dentro da ciência, você com essa pesquisa, esses personagens, eles eram factíveis de existir, mas o que que você se comprometeu de isso é real e isso aqui é totalmente fabulação minha como escritora? É totalmente fabulação. Isso é fato. Eu acho que não tem absurdos assim, tem há coisas que são plausíveis, que caberiam em hipóteses, mas o meu compromisso não é esse, né? Ninguém sabe como os neandertais se comunicavam. Mas a gente tem indícios, né? Até pela complexidade da caça, tudo indica que eles sepultavam seus mortos e que havia talvez houvesse algum caráter ritualístico por objetos e coisas que eram deixadas nesses túmulos. É, mas a gente não sabe. E outra coisa também que a gente tem que considerar que esses grupos, assim como hoje os grupos têm diferentes culturas, né, diferentes formas de se comunicar e acesso a diferentes tecnologias, naquela época, provavelmente, embora pertencesse à mesma espécie, um outro grupo de Neandertal poderia ter outra cultura, ter outra forma de vida. Né? Então, aquele grupo Sapiens da história que encontra os Neandertais não necessariamente representa a forma de viver de todos os Sapiens, né? Embora o planeta fosse mais vazio, é provável que houvesse outros grupos e cada um tivesse, de acordo com o lugar onde vive, a história daquela comunidade, cada um devia ter sua maneira de entender o mundo, né? E de viver. É, Então ele não comete assim absurdos, mas não sei, não sei responder. Sabe o que que acontece? Eu acho que as pessoas, mano, isso é uma coisa que eu tenho notado assim, que a gente é muito pouco familiarizado com outras formas de vida. Se a gente trabalha um pouquinho com animais, principalmente com primata, que é uma coisa incrível, a gente percebe que a coisa é muito mais complexa, que eles são capazes de muito mais do que o senso comum da ideia, né? E até quando o nosso imaginário da pré-história, não sei, eu sou mais velha que você, mas quando era criança tinha um desenho animado que, não sei de que desenho era aquele, mas era um homem das cavernas que ele batia com um tacape na cabeça da mulher, ela desmaiava, ele saía arrastando essa mulher pelo cabelo. Essas são as Isso imagens que a volta gente tem muito, isso naturalizadas, volta né? muito, De essa alguma coisa cena. Tem uma coisa bruta,
alguma coisa da qual animais não seriam capazes, né? Tipo, animais não têm senso de justiça, animais não têm. E aí, quando a gente começa a pesquisar sobre bichos, tem esse livro aqui, ele foi traduzido para o português, acho que chama O Último Abraço da Matriarca, esse Mama's Last Hug, Ah, sim, do é isso. Transdeval, que é um Aham. primatólogo. Esse livro é uma coisa maravilhosa. E quando a gente olha que as emoções dos animais são muito complexas, e que as nossas emoções, na verdade, nascem dessa complexidade, não, elas não são inventadas no nada, não são uma coisa, né, uma exclusividade nossa. Ter ciúmes, ter senso, algum senso de justiça, por exemplo, tem uma experiência com primatas que eu acho ótimo, em que é dado, agora eu não vou me lembrar qual era a espécie do macaco, em que é dado a um deles uma fruta que é menos saborosa, e o outro começa a ganhar uva, e uva é a fruta favorita deles. E o que está ganhando a fruta menos saborosa, sei lá, uma banana, começa a ficar indignado, tipo Melão. assim, ué, mas por não quero, eu quero a uva também. E olha que curioso, o que estava comendo a uva começa a ficar constrangido de ganhar a uva sozinho, para de comer, até que o outro também ganha a uva. Porque não é que, nossa, meu Deus, que magia, não é, porque são laços que permitem que a vida social aconteça, Sim. né? Então, são acordos que os animais fazem e que a gente segue fazendo, né? Tentando fazer, pelo menos. Ou a gente Né? A perdeu gente isso em algum tenta. lugar. Então, assim, quando eu vejo esses questionamentos, essas inseguranças em relação à complexidade das emoções dos animais e transferindo isso para os neandertais, eu acho que a gente, e principalmente em relação a gênero, né, a ideia de que as fêmeas são submissas na natureza, eu acho que a gente, na verdade, ainda está muito preso a estereótipos de uma biologia evolutiva que já foi, né? Que já foi. Eu acho que talvez as ciências estejam falhando em popularizar esses conhecimentos, Sim. né? Até porque você vê um monte de red pill aí, um monte de maluco inventando mentiras loucas sobre primatas e sobre a natureza, sobre o papel das fêmeas e dos machos. Tem uma primatóloga chamada Patrícia Izar, que eu participei de uma palestra dela, acho que final do ano passado ou começo desse ano, chamada As Mentiras que o Machismo Conta sobre Primatas. É incrível, assim, a fala dela. E é isso, as pessoas se apropriam, né, dessa retórica, desse, dessas suposições Sim. da origem ali, da observação da natureza e tal, e elas ficam reproduzindo isso eternamente, né? Mas os animais são capazes de altruísmo, os animais, por exemplo, tem num fiord, tem um grupo de golfinhos que ficou famoso por proteger e acolher um membro que nasceu com uma deficiência, uma coluna assim muito muito torta. E essa coluna fazia com que, inclusive, o pênis dele também ficasse sempre projetado. Era um animal muito deficiente. E ele era protegido, né, pelos seus. Ele era cuidado, ele era aguardado, ele era alimentado, ele era protegido mesmo. Então, essa ideia de que os animais são coisas, né? Ideia bem cartesiana, né? Animal Você traz máquina. esse comentário sobre esses estereótipos e eu tinha programado perguntar sobre isso, assim, porque a gente viu recentemente o Juliano Casarré, que eu acho que é seu conterrâneo, não sei, né, que está com o curso de Sim, é daqui de Brasília. masculinidades, enfim, essa coisa toda. E uma das falas que ele teve foi justamente isso, né? Que o homem é aquele papo do homem ser o provedor e a mulher ficar em casa, aquilo tudo, assim. E o seu livro provoca muito essa tensão de papel de gêneros, né? Porque tanto entre os caçadores tem mulheres, como as que ficam no acampamento, elas também caçam, né? São caças menores, elas vão e fazem colheita de frutos e tudo aquilo, e depois lidam com o preparo do alimento, então elas estão em toda a cadeia de produção
daquele clã, né? Elas Sim, vão, elas caçam, elas estão ali, elas cozinham, elas lidam com o fogo, que para eles é uma entidade, tudo aquilo, e foi muito curioso porque eu li o livro pouco antes de ver aquela entrevista dele com a Vera no Globo News, e ele perpetuando justamente isso que você falou, né? Baseado numa sim. coisa, vozes da cabeça dele, né? Como foi? Inclusive, quando eu fiz o estágio em primatologia, que eu trabalhei com uma espécie de macaco chamado sapajos libidinosos, com uma doutoranda primatóloga chamada Samara Teixeira. E a fêmea alfa, ela era a principal batedora do grupo, né? Ela, inclusive, estava grávida na época. E ela, quando é um parque nacional aqui de Brasília, tem uma área com piscinas e tem um entendimento muito equivocado de que as pessoas podem fazer piqueniques ali. E começaram a alimentar os macacos e em qualquer lugar onde isso começa a acontecer, vira um problema. Os macacos agridem as pessoas para tomar a comida delas, e as pessoas querem tomar a comida de volta, enfim, é uma grande confusão. Mas quando eles vão em grupo para tomar um piquenique, porque eles fazem, né, o arrastãozinho deles, sempre, ou quando eles, por exemplo, tem algum animal que eles querem espantar, quando passavam coatis, por exemplo, eles tentavam espantar os coatis, né? É sempre a fêmea que era a batedora, né? A fêmea alfa. Ela que ia à frente, ela desafiava. O papel do macho alfa era um pouco diferente, ele ficava mais na retaguarda e tal, mas quem tinha iniciativa, quem ia à frente e guiava o grupo, era a fêmea. É claro que eu não vou transpor a ideia, o conceito de gênero, até porque esse conceito é muito contemporâneo para Nossa, né? para a Sim. história, para o paleolítico. Mas tem um dado interessante também, que das coisas que eu li sobre os neandertais, teve uma que me fascinou, que foi a possibilidade de que as mulheres fossem tão fortes fisicamente quanto os homens, né? Que elas tivessem uma musculatura equivalente, que não é na nossa espécie, não, a gente não tem essa equivalência, né? Então, se foi exatamente assim, provavelmente os papéis sociais delas também fossem diferentes, né? Se elas equivaliam, por mais que elas tivessem que parir, ter, né, aquela momento de resguardo e tal, a gente sabe de mulheres em comunidades tradicionais que o bebê nasce no dia, no outro elas estão na beira do fogo cozinhando, né? Que não quer dizer que é legal, mas isso acontece. E, enfim, eu acho que fiz um exercício de imaginação também de que mundo é esse, né? Em que machos e fêmeas não têm esse gap, né? Não tem essa diferença, que eles podem até ocasionalmente competir nisso, né? Rivalizar a partir disso. É um, Embora muito mais eles se ajudem do que rivalizem. é um livro que mexe com muitos assuntos, assim, com quem eu falo, dependendo do background dessa pessoa, tem uma leitura diferente, assim, né? Então Sim, muito incrível, assim, como ele consegue tocar em várias questões, questões de etarismo, né? A gente vê todo a, o respeito que tem com os mais velhos, uma coisa que a gente perdeu um pouco no nosso mundo contemporâneo com os mais velhos. Eu acho que discute bastante papéis sociais, relações homoafetivas, relações com a natureza, é, enfim, muita coisa. Tem porque até viver muito é um privilégio, né? Só que a nossa sociedade se esqueceu disso. Viver receio de. é muito difícil. E a gente falou que a vida tem muitas belezas, mas não quer dizer que seja docinho, né? Então, viver muito, ter uma vida longa é um privilégio. A gente, com ciência, com medicina, conseguiu estender essa possibilidade para mais pessoas, né? Com facilidades, com mais conforto, a gente não está sujeito. A maioria de nós, né? Muitos de nós ainda está sujeito, sim, estão sujeitos a intempéries e tal. Mas a gente conseguiu criar um mundo com mais conforto e que prolonga a vida das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, viver muito meio que deixou de ser um mérito, vira quase que uma derrota, né? Envelhecer. Então, você não pode mostrar que envelheceu, né? A glória é a juventude. E é claro que a glória da juventude a glória da juventude, ela merece também ser destacada. É muito bonito ser jovem, é muito bom. Só que você ser um jovem que
também não está muito pensando em nada, não sei se tem tanta glória nisso, né? Eu acho que, sei lá, aquilo que eu estava falando mais no começo, né? A gente está tão distraído das coisas. Eu acho que o livro, apesar de não falar sobre os Homo sapiens, né, assim, na verdade tem os Homo sapiens, mas e estar distante temporalmente e espacialmente, a gente não sabe que lugar é esse, né, a gente não tem muita referência, a única coisa sabe que eles estão no norte migrando para o sul. É a Uhum. única informação. Já, aí eu penso assim, eles devem estar no hemisfério norte, porque se estão fugindo do inverno, né, para ir para o sul, não seria o caso no hemisfério sul. Enfim, a única referência que eu consegui ter, assim, factual, foi pensar nisso e nos vulcões e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu refleti bastante sobre a nossa situação atual, né, assim, como um grande clã, né? E o que que a gente tem feito, o que que a gente tem deixado de lado, o que que sempre funcionou para a gente para sobrevivência, o que que não funciona mais. E uma coisa que eu vi na Feira do Livro, eu vou esquecer o nome do autor, mas que ele falou, que é aquele cara que estuda as plantas, o Ah, Stefan, o Stefano Mancuso. isso, É, Stefano Mancuso. Uhum. isso, que falou que a nossa espécie abriu mão desse instinto de sobrevivência. A gente, na verdade, está indo de encontro ao nosso fim e parece não fazer Sim, nada sim. sobre isso. E também eu acho que o seu livro conversa muito sobre essa questão de sobrevivência muito forte, apesar de não ter, porque a gente tem uma tendência como leitor até, né, tá ali, eu me identifiquei com o personagem X, isso não foi muito o que para mim foi assim, eu não me identifiquei com nenhum personagem. Mas eu pensei muito assim, onde a gente está, né, de onde a gente veio, né? Também fiquei muito impressionado com a delicada diferença que você mostrou entre os sapiens e os neandertais em relação à própria arte, né, com as pinturas em caverna. Aí tem um trecho que eu gosto muito, que eu vou aqui, que eu queria que você comentasse, que é sobre que você comenta assim, fogo é medicina. Os Neandertais tinham uma relação com o fogo, né, que era essa entidade onde algumas pessoas lidavam, não era qualquer um que acendia aquele fogo, eram as escolhidas e tudo. E quando eles entram em contato com os Homo sapiens, a velha Sapiens, né, para cuidar de uma ferida, vai lá, pega o fogo e mata a ferida, assim. Mata, né, como eles falam, né, a ferida, e aí eles ficam muito passados, assim, porque assim, como que tipo, como é que fala assim? A, eu vou ler o trecho. A mulher mal acredita, Uhum. pena o homem não ter visto. E que partes são esses? E que pactos são esses, os das estrangeiras, para que o fogo lhes tenha revelado essa tal medicina? Eu achei isso fantástico, porque é uma coisa que a gente faz até hoje com a cauterização de ferida, né? E é uma coisa pré-histórica. Eu fiquei muito tocado como médico ver assim, né? Que Como foi legal. importante o domínio da medicina para a sobrevivência dos Homo sapiens, né? Também. A gente tem algumas hipóteses por que o outro grupo não sobreviveu, às vezes por infecções, né? Alguma coisa assim que tenha, possa ter acontecido. Uhum. E como os sapiens já tinham essa sofisticação, assim, eles não só deitavam ao redor do fogo, como os neandertais faziam, mas o fogo ia além também, né? Ele participava de um processo de cura. Então, isso, assim, para mim foi um grande uou, né? Como foi que você pensou nessa Que coisa? legal. Tipo, também é uma medicina ancestral. Eu tenho uma relação assim, pessoal, deixa eu anotar aqui para não esquecer de te falar, mas eu tenho uma relação pessoal com fogo e fogueiras que na minha família materna, minha avó e as minhas tias-avós, que eram muito unidas, elas tinham uma promessa para São João, que era justamente agora em junho, né? E todos os anos elas se juntavam, juntava a família toda, passava uma semana produzindo uma grande festa junina na pracinha, em frente à casa de uma das minhas tias-avós, com comida e bebida de graça para todo mundo. Tinha uma missa, tinha uma pequena procissão, inclusive o estandarte de São João, que era dessa festa, hoje está aqui na minha casa guardado.
enquanto elas viveram essa tradição foi mantida. A não ser quando a última delas já estava bem mais velhinha e tal, e aí já não tinha mais condição, ninguém assumiu, e isso ficou por aí. Mas nessa festa, os homens, na verdade eram os homens que montavam uma grande fogueira, e na frente da casa, assim, uma fogueira muito, muito alta. E eu me lembro que a noite toda eu passava ao redor dessa fogueira. Eu entrava pouco na casa. Eu lembro que os quitutes, eu nem olhava muito para a comida, né? Para mim, o lance da festa era a fogueira, que era uma fogueira muito grande. E os adultos estavam sempre ao redor, né? Cuidado, né? Ficava cheio de criança. E o fogo tem alguma coisa de fascinante que na infância a gente se deixa levar, né? Não sei se você teve essa experiência, mas quando eu era criança eu ficava muito tempo olhando para o fogo. Eu achava uma coisa Eu, linda. eu até queimei meu E eu pé acho que uma quando vez numa nós, experiência dessas. Eu até tive uma queimadura. olha só, pois é, de vez em quando, né, as crianças também acabam até se acidentando, mas é uma coisa mágica. E eu acho que quando a gente tem um olhar mais despido e não tem uma explicação para aquilo, né, a gente não sabe o que que é o fogo. Imagina, quando você tem 3, 2 anos, 1 ano de idade, você não tem a menor ideia do que é o fogo. É uma coisa que você vê e existe, não existe, né? É material, mas não é material. É uma coisa que te machuca, mas também esquenta a tua comida para você comer. É um ente muito, muito mágico, eu acho, para quem olha, né, pela primeira vez. E aí eu tinha lido, eu gosto muito do Freud, eu leio bastante coisa dele. Nessa angústia de ler tudo na vida, eu espero que eu consiga ler tudo dele até o tempo que eu tiver de leitora. Mas o Totem e Tabu, que é um livro que eu adoro, e o Totem e Tabu fala um pouco, né, desse olhar inocente para o mundo. Então, esse olhar inocente para o fogo, para a água, para os elementos e como que a gente tenta intuitivamente dar uma explicação para a existência deles, né? É claro que a gente não sabe se existiu uma diferença de cultura ou de conhecimento em relação a sapiens e neandertais em relação ao fogo, mas é certo que os neandertais faziam uso do fogo também. É, Mas ali eu coloquei os grupos com uma diferença, né, de relação, né, entre os dois, entre as duas, entre essas duas culturas, assim, esses dois modos de ver o mundo, né? Os sapiens têm uma relação com fogo, os neandertais têm outra completamente diferente. E os neandertais olham sem entender, né, essa relação que os sapiens têm com fogo. Paulinho, eu tenho um quadro novo no podcast que eu chamo, baseado na junta médica, né? Então, é uma junta literária. Eu pedi para um amigo, escritor, que já participou do podcast, para te fazer uma pergunta. Felipe Fernandes Cardoso, que é também do Centro-Oeste, né? E que foi uma pessoa que leu, a gente leu mais ou menos na mesma época, Os Imortais, e falamos bastante sobre o livro. E ele te mandou uma pergunta. Então, ele diz assim: grande parte da literatura contemporânea tenta dar voz a sujeitos historicamente silenciados. Nos Imortais, você parece dar um passo anterior e tenta imaginar sujeitos que são silenciosos, que não padecem de silenciamento, por não haver representatividade de ideias. O que essa operação revelou para você sobre aquilo que a literatura consegue alcançar e sobre aquilo que talvez ela nunca consiga dizer? Em especial sobre como ela dialoga esses dois tipos de silêncio à luz da linguagem, né? Então é pensar assim, né? Nossa, deixa eu ver se eu entendi. É, não, eu acho, né, que o Felipe quis dizer que a literatura contemporânea está muito focada nisso, assim, né? Realmente dar voz a personagens antes marginalizados, antes excluídos. Só que aí, nos Imortais, você vai lá para trás, né? E esses personagens são silenciosos porque ainda não atingiram a linguagem verbal, né? Não é que eles Uhum. padecem de ideais, né? A mulher Sim. precisa ser representada. O que que isso revelou para você nessa construção, assim, tipo, nesses dois tipos de silêncio? Você não faz uma literatura, nesse caso, uma literatura que denuncia,
aparentemente, né? A gente pode ter um zilhão de interpretação, mas ela sim, não tá nesse viés. O que que sim. revela para você? Eu acho que, eu não sei, assim, eu tive a sorte de poder ser uma leitora muito jovenzinha, né? Desde muito pequena, assim, a minha casa, morei só com mulheres, e embora houvesse pouca grana, né? Minha mãe era secretária de médico e tal, não tinha muito dinheiro, mas a gente tinha livros. Minha avó era leitora, minha mãe era leitora, e eu fui sempre leitora. E o grande barato para mim da literatura sempre foi a imaginação, né? E você pode imaginar coisas tão. Eu me lembro, por exemplo, um livro que me marcou muitíssimo na infância foi Marcelino Pão e Vinho, em que é um livro que é um drama, né? Eu me lembro de ter chorado muito, e é um livro em que se imagina uma criança órfã que conversa com Jesus no sótão de um mosteiro, né? E ele trata as feridas desse Jesus, e você não sabe se esse menino está tendo uma alucinação, se aquele Jesus existe mesmo, né? Se é uma carência da criança, a imaginação da criança que não tem a mãe, sobretudo a mãe, né, que faz falta ali naquele contexto. É, E é alguma coisa que não se explica, né? Quando a gente lê um livro assim. Me lembro também, agora está muito em voga o livro da Lígia Bojunga Nunes, A Bolsa Amarela, que foi um livro que eu amei na infância, foi um dos meus livros favoritos. Eu tenho aqui a minha edição antiga também do Círculo do Livro. Meu filho já leu quando era bem menorzinho. Então, é um livro em que uma menina ela mente muito, então ela é instruída a parar de mentir e ela começa a criar, fabular e criar personagem, e tal, e vai colocando tudo dentro de uma bolsa. Essa bolsa fica pesada, fica leve conforme a imaginação dela. Então, acho que para mim o grande lance da literatura é imaginar. E a gente vai imaginar sempre a partir do nosso mundo, né? E quando a gente imagina a partir do nosso mundo às vezes tem algumas feridas, tem traumas, tem reivindicações, e às vezes eles vão transbordar para o texto. A forma como eu escrevo, e aí cada um vai, né, cada autor, isso vai variar sempre de autor para autor, não tem, assim, essa vontade de fazer uma denúncia, não penso desse jeito. Por exemplo, que o Erva Brava a gente poderia pensar como uma denúncia, né, da perda do Cerrado e tal. Pode ser lido assim, mas não é isso, é mais um sentimento de que isso está se perdendo e querer dividir isso com as pessoas, né? Até porque eu não acredito que a literatura tenha essa capacidade de salvar o mundo. Quisera eu que tivesse, né? Mas a gente tem publicado cada vez mais e a gente não está vendo um mundo melhor. Talvez traga alguma consciência para determinados processos da vida, mas a literatura por si não muda as coisas, né? Então, ela pode ter fazer uma revolução na sua cabeça, no seu coração e tal, mas para a gente pensar socialmente, ela ainda, ela não é, né, uma engrenagem que funciona assim, de, vamos colocar aqui todo mundo para ler, e aí vai todo mundo ficar mais bacana, vai todo mundo se ajudar, não funciona assim. Eu vou chamar a atenção para essa dor que é do meu grupo, para essa dor que é do meu lugar, e as pessoas vão entender, às vezes vão, às vezes não. Em geral, a gente compartilha, ainda mais nesse mundo de hoje dos algoritmos e tal, a gente segue compartilhando as ideias com os nossos iguais, né? Então a gente está denunciando para quem já concorda com a gente, Sim. muitas vezes. É um grande problema, porque a gente fica falando realmente a questão da bolha, ela É, acontece porque a gente fica realmente circulando, e nisso que a gente se retroalimenta. nisso que a gente está ali falando para si quase, né? Num eco que reverbera. Sim. Você perde o contato com o que é importante, que é com o diferente, né? Se você quer mudar alguma ideia, discutir alguma ideia, a gente perde esse contato porque a gente fica ali numa bolha, se Ah. retroalimentando, alimentando o ego, alimentando tudo, mas perde esse grande E contato. assim, E assim, a gente tende, eu acho que isso é natural de cada um de nós, a sentir que nosso trauma é a coisa mais importante que existe. Quando esse trauma é compartilhado, quando a gente vê outros ao nosso redor que sofrem de um trauma semelhante, por exemplo, agora está super na moda a coisa da mãe narcisista, né? As mães, mais uma vez aí, crucificadas pela cultura. Então, está muito em voga esse conceito que ninguém entende muito bem, ninguém não sei, né? Mas muitos de nós não entendemos muito bem o que que é isso, mãe narcisista, mas todo mundo fala disso, né? Da mãe narcisista e tal.
E a gente tende a ver a nossa dor como uma dor importante, e é justo. Só que às vezes o outro tem outra dor, né? E é isso, a gente acaba falando com os nossos semelhantes. O que não é ruim, não, é bom. Acho que identificação uma das coisas legais assim que a natureza dá pra gente, né? A possibilidade de ler algo e se identificar com uma determinada circunstância. Mas também a literatura dá outras coisas, que é de se projetar, de ver a beleza em um lugar que você não achou que haveria beleza, né? Então, por exemplo, tem um livro do Juan Carlos Onetti chamado O Estaleiro, que fala de um estaleiro em ruínas, né? E aquele estaleiro decrépito é uma paisagem tão sublime, tão incrível. E eu não sei, assim, eu não, eu acho, eu respeito muito o desejo de cada pessoa, assim, não é nem o desejo, mas é o ímpeto, né? O impulso que leva cada pessoa a escrever. Acho que cada um vai ter o seu porquê, sua justificativa, sua motivação. Eu faço porque eu gosto de imaginar, porque eu gosto de estar nesse outro mundo, né? A Marianne Faithfull, que é uma cantora, faleceu até recentemente, se não me engano. Tem um vídeo dela antigo, da década de 60, uma época mais de psicodelia, que as pessoas falavam muito sobre ter experiências de consciência diferentes. E ela tá toda novinha, assim, nos anos 60, e ela fala uma coisa que eu acho linda. Ela fala assim: ah, esse mundo tá te aborrecendo, vai para outro. Não tem só esse mundo aqui. Ela falou: é verdade, é sério. O repórter ri, ela: não, eu tô falando sério. Não tem só esse mundo aqui, inventa outro. Vai para sua imaginação, vai para outro mundo. E eu acho que a literatura é isso, né, também. É para ir para outro mundo que mesmo quando ele traz muito da gente, da nossa dor, da nossa experiência, é outro mundo, né? Então, eu não sei se eu consegui responder, mas é mais por aí, assim, acho que não tem muito como comparado, tipo, ah, tal coisa, né, não é legal, eu acho que a literatura tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Não, acho que vão ter vários tipos de livros, vários tipos de autores, vários tipos de leitores. Vai ter leitor que vai gostar mais disso, outro leitor que vai gostar mais daquilo, né? Tem leitor que tem uma necessidade maior de, de se ver, né, nos personagens, de ver um personagem que é mais parecido consigo. Então, acho que é um pouco isso. Eu sou muito da imaginação, assim, dos outros mundos. Eu acho que esse é um ganho incrível da literatura. Mesmo quando é um outro mundo, tipo, eu mostrei agora há pouco o Xaxim aqui da Magri. É um outro mundo que tão próximo ao mesmo tempo, né? Aqui essa personagem com 13 anos vai morar numa casa de freiras para estudar, ela vem de uma família que é camponesa e tem muito da experiência da Ieda Magre no livro, e ela vai morar com freiras. E nessas casa das freiras, nessa congregação, é uma casa que ela tem um formato de L, ela tem um quintal com uma horta e tem um muro no fundo. É um lugar que, para mim, só existe na minha imaginação. Pode ser que ele tenha estado num lugar muito parecido com esse, mas para mim é um lugar da imaginação, né? E vira um lugar mesmo. Você se sente nessa casa, você se sente nesse quintal, você, né, tem a capela onde elas rezam, tem o caminho para a escola, tem a praça da cidade. Então, esse universo que você consegue compartilhar, Sim. né? Usando, já que falando aqui de freira, é uma hóstia assim que você entrega, né? É um corpo de alguma coisa que existe em algum lugar, né? Mesma forma que, desculpa aí que eu não estou querendo usar a fé de ninguém para cometer aqui um desrespeito, mas da mesma forma em que a gente crê, por exemplo, que algo representa uma divindade, um corpo, sangue, acho que o livro também ele te leva para um lugar que é de representar, né? Que tem corpos, que tem espaços, que tem. Representar que a gente não vê, alguma coisa que a gente não vê. É metafísico, eu acho, sabe? Tem uma coisa aí de sei lá, uma outra forma de existir. Maravilha. Paulinha, a gente está quase encerrando, aí eu vou perguntar, fazer umas perguntinhas de indicações de livros. Você já falou do Xaxim, mas você mostrou um pouco da leitura. Eu vou perguntar o que você está lendo no momento.
Eu te mostrei agora, né? Que mostrei no comecinho Sim, é. o que que eu estava lendo. Você leu Eu Shoshu, acabei agora o da da Terry Ieda, Rossi, esse exatamente. Eu indicaria, eu escrevi a apresentação do Curva de Rio Sujo, do Joca, que tá, agora vai sair pela Todavia, e está bem diferente da primeira edição. Eu indicaria esse. Ah, não sei, tem um livro que eu indico em todas as entrevistas, mas eu não estou vendo o povo muito atrás dele, mas eu queria muito que desse certo, que é esse aqui, Os Humanos Antes da Humanidade, do Robert Follen, da Unesp, ótimo. que é um livro sobre evolução desse nosso gênero Homo, né? Então tem umas questões filosóficas interessantes, assim, sobre E tá tudo evolução marcado, né? humana e biologia, e que você fala um pouco desses outros humanos, né, que dividiram o mundo com a gente. E outra, se você gostou dos Imortais, vai gostar de. Aí você pode falar de livro, de filme, de qualquer coisa. Hum, Uma indicação que você acha que tem filme. a ver assim, com a leitura dos Imortais e que você acha que seria uma boa combinação de ou ler junto ou assistir. Olha, vou pirar um pouquinho, não tem nada a ver, na verdade, mas foi o que veio. A Psicanálise do Fogo, do Bachelard, que é muito lindo esse livro. É muito lindo. Começa com um Bachelard pequenininho, ele tá doente, né? E o pai dele, não lembro se começa assim, ou se é alguma coisa mais pro meio do livro, mas essa é uma cena que me marcou muito. Aí ele vai falando sobre a arte de atiçar o fogo, de como ele entrava num estado de devaneio, né? Quando o pai saía do quarto, ele ficava sozinho com a lareira. E aí ele vai falando até do álcool, né? O álcool como, como um fogo também, né? É, a bebida alcoólica. É um livro maravilhoso. Começa falando do Prometeu, lógico. Claro, Prometeu, né, gente? Vai, só mais um, pode? Claro, Então, Prometeu Prisioneiro, claro. do Ésquilo. Então, mais esse daqui, que é mais uma tragédia grega, né? Que é super importante. Prometeu foi que roubou o fogo e Deu pra... entregou para a humanidade, ele é punido por isso. Então, são esses dois. Maravilha. Aí agora o momento onde você vai prescrever alguns livros e eu vou te dar as coisas. Antes eu pedia para o convidado escolher, agora eu penso um pouquinho e quero que você escolha. Então, prescrever um livro para ressaca literária. E eu escolhi esse sintoma de ressaca, porque quando eu li Os Imortais, eu disse, agora eu vou querer ler o quê, né? Assim, tipo, eu tava muito imerso naquilo tudo e achando que tinha achado o livro definitivo no momento, não quero ler mais nada. Qual o livro que Ai, você que lindo. escreve para superar uma ressaca literária? Eita. Bom, é que eu tô olhando esses daqui, que Sim. esses são os que estão mais próximos de mim, é, ultimamente. Para ressaca literária. Tá, tipo, Já sei. uma ressaca toma outra. Pois é, vai ser. Pronto, já sei. Para ressaca literária. Ótimo. Sentimento do Mundo, do Drummond. Maravilha. É lindo. Esse livro é uma preciosidade. Eu gosto tanto que eu até marco. Tem umas. Então, são livros que eu sempre volto, né, neles, assim. Você já falou de um, mas aí eu tinha pedido um clássico também, que eu sei que você gosta muito. Aí eu falei, prescreve um clássico infalível, assim, pra gente ler, que pode ter ou não a ver com isso. Além do, além do Prometeu, É, As Metamorfoses do Ovídio, que eu já falei dela. Ali do lado tá a Eneida, né, que também é um libraço, mas eu acho que As Metamorfoses pode ser bem interessante sim. para a gente pensar na vida. E o último é um livro com personagens não humanos, inspirado um pouco ali. Ah, dois livros que eu amo, do Jack London, é O Chamado Selvagem e Caninos Brancos, Maravilhoso. né? Eu amo. Eu amo Jack London Maravilha. e
Que Em maravilha. um a gente tem um cão selvagem, um lobo que vai ser domesticado, e no outro a gente tem o contrário, né? Um cão domesticado que vai ter uma vida de puxar trenó. Inclusive até tem um capítulo do Snoopy, que é uma leitura, né, dessa narrativa, assim, que o Snoopy vai virar um cão de trenó. Eu, quando li o livro, né, óbvio que eu vi primeiro o desenho na infância, quando eu li o livro, eu identifiquei, eu me lembrei na hora do desenho, fui atrás, olha só, e é Maravilhoso. mesmo. Eu não li o Caninos Brancos, mas eu li o Chamado Selvagem. E eu acho Sim, maravilhoso, assim. é Baita maravilhoso. livro. Tá Nossa, meio você vai esquecido, amar o né? Caninos Brancos. Acho que tá meio esquecido, as Caninos pessoas. Brancos é, Ah, vou ler. é lindíssimo, lindíssimo. Eu acho que vale a pena ler os dois, Eu vou ler. porque cada um é o mesmo movimento, mas em direções Concordo. contrárias, assim. É isso, Pauline. Brigadão, viu, querida? Tudo de bom. Até. Beijo, querido. Até a Tchau, Flip. tchau. Tchau, tchau.